Irmãos, bom estarmos aqui nessa noite. E como sempre, sempre uma grande responsabilidade ser participante, porta-voz do Senhor, irmãos. Deus, Ele tem colocado uma palavra no nosso coração e nós queremos compartilhar com os irmãos. Nós temos um tema, né, para essa noite. Gostaria que voltasse lá no tema do nosso ano, Identidade Inconfundível. Amém, irmãos? Já foi passado para nós sobre esse tema. É um tema que nós vamos trabalhar ele o ano inteiro, irmãos. Identidade inconfundível. Amém, queridos? Então, tenha essa clareza como alguém que tem uma identidade restaurada por Cristo. Não permita que dúvidas, incertezas, momentos inconstantes venham te tirar ou nos tirar, irmãos, do foco, do propósito, do chamado de um escolhido, de uma escolhida, de alguém que foi chamado para viver nesse mundo e ter essa identidade inconfundível, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de crises ou crise de identidade. Concordam comigo? Amém, irmãos? Um tempo onde as pessoas vivem uma crise muito grande na sua identidade. E eu posso dizer isso com convicção, irmãos. Não, claro, a gente não pode generalizar isso, mas no mundo lá fora, em que nós estamos vivendo, mas também no meio, no ciclo espiritual, na vida da igreja, às vezes surgem dúvidas, na hora em que o Senhor já tirou toda a dúvida, todo o medo. Não que a gente não passe, não enfrente momentos que vão gerar algumas incertezas, algum momento inconstante, mas nós precisamos olhar, irmãos, por cima, enxergar por cima de todos os momentos difíceis, de todos os momentos contrários, todos os momentos de adversidade que queiram nos tirar do foco, do propósito de Deus. E nós escolhemos um tema, irmãos, para essa noite, né, que diz característica de uma identidade restaurada. Quantos têm convicção de que tem essa identidade restaurada aqui nessa noite, irmãos? Só uma parte levantou as mãos? Quantos têm essa convicção de que tem uma identidade restaurada em Cristo? Eu tenho essa convicção, irmãos, de que eu tenho uma identidade restaurada em Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre algumas características de uma identidade restaurada. Todos nós temos um RG e uma identidade, não temos, irmãos? Terrena, que está inserido nessa identidade. O seu nome, quem você é, o nome dos seus pais, não é isso? E a data que você nasceu, e uma numeração, um registro. Não é isso? Tem mais alguma coisinha, né? De repente, que a gente não citou mais. A base é essa. O dia em que você nasceu, o nome dos seus pais. Mas existe uma identidade espiritual, irmãos, que foi restaurada em nós e que nós precisamos mostrar ela para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Não pode haver confusão, incerteza diante dessa identidade restaurada. Existe uma identidade espiritual
que ela diz de onde você veio, ou quem você é, de onde você veio e para onde você vai ou está indo. Amém, irmãos? Essa identidade espiritual, ela diz quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. Quantos pegou isso, irmãos? Essa identidade restaurada em Cristo, ela diz quem realmente eu sou. Na minha identidade terrena, irmãos, eu adquiri lá atrás alguns valores e alguns conceitos que eram totalmente, irmãos, distante de valores que hoje eu tenho, de conceitos que hoje eu tenho. E que creio que assim com alguns irmãos aqui nessa noite. Só que quando Deus restaurou essa minha identidade, abriu os meus olhos, colocou luz em mim. Quando Ele fala que Ele é a luz do mundo, quem me segue não estará em trevas, irmãos, é porque Ele colocou uma luz, uma clareza em nós, para que nós pudéssemos enxergar quem é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz quem eu sou, de onde eu vim, a minha origem e para onde eu vou. Amém, irmãos? Nós escolhemos um versículo da palavra do Senhor só como base, 2 Coríntios 5,17. Que diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, ou todas as coisas se fez novo. Amém, irmão? Somente esse versículo que é a nossa base, que nós iremos trazer para a nossa vida hoje. Algumas características, irmãos, de uma identidade restaurada inclui paternidade divina. Amém, irmãos? Eu tenho um dono, amém? Eu tenho um Senhor a quem eu preciso prestar conta. Eu tenho um Pai celestial que é maior do que o meu pai terreno. Amém, irmãos? Eu falei há pouco aqui que na minha criação eu aprendi alguns valores e alguns conceitos no meu caráter, que veio para o meu caráter, que eu só consegui vencê-los depois que Deus restaurou a minha vida, irmãos. Depois que eu recebi essa nova identidade. Amém? Nós temos uma nova identidade em Cristo. Você pode dizer um amém? Nós temos uma nova identidade em Cristo, irmãos. Não somos nós que nos governamos mais. Não são mais os nossos pais terrenos, por mais que eles tragam bons conselhos. Mas quem deve governar a nossa vida, irmãos? Como que Deus trouxe luz, trouxe clareza para a minha vida, irmãos? Quando eu me converti, pensa em um camarada rebelde, que cada 5 palavras, 4 eram um palavrão. Pensa alguém, irmãos, vingativo, alguém que tinha sangue nos olhos por vingança. E Deus, com 1 ano de convertido, 6 meses de batizados, eu tinha comigo, acho que eu já falei isso aqui, né? Eu tinha comigo que se alguém tocasse em alguém da minha família, alguém que eu amasse, eu ia até o inferno atrás daquela pessoa para vingar a morte dessa pessoa querida, que lhe fizeram mal. E com 6 meses de batizado, irmãos, tiraram a vida do meu irmão de forma muito cruel. E ali eu pude ver que Deus tinha transformado o meu caráter, a minha personalidade, a minha índole.
eu pude perceber que Deus havia mudado a minha história, que Deus havia restaurado a minha identidade terrena, violenta. Deus havia restaurado o meu caráter, irmãos. E que Deus é esse que faz isso, irmãos. É esse mesmo Deus, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus que é para toda a eternidade. Ele faz isso em nós, irmãos. Então, irmãos, essa paternidade divina é uma das primeiras características que nós colocamos aqui de alguém que tem a sua identidade restaurada. É saber quem é o seu pai, quem é o seu dono, quem é que governa a sua vida. Qual é a sua origem? Qual é o seu destino? Amém, irmãos? Você sabe qual é a sua origem? Gênesis 1, 26. Você é imagem e semelhança do Senhor, irmãos. Será que nós temos refletido hoje? Bem sabemos que essa imagem, lá no começo, irmãos, ela foi totalmente danificada, destruída. Mas Deus estabeleceu um plano para que nós pudéssemos ser resgatados, restaurados, transformados, para que nós pudéssemos novamente adquirir e nos tornarmos a sua imagem e semelhança. A Bíblia fala que Deus criou a nossa imagem, a sua imagem e a sua semelhança, irmãos. Paternidade divina. Eu tenho um Criador, um Redentor, um Deus que me ajuda, um Deus que faz por mim aquilo que eu próprio não consigo, não posso fazer. Eu tenho um Deus que Ele tem o governo, Ele é o dono da minha origem, da minha criação, irmãos. Ele é o dono da minha origem, da minha criação, amém? É Ele que tem o poder de direcionar, de revelar a mim e a você qual é o destino. Nós estamos nesse mundo, irmãos, nessa terra, mas nós temos uma caminhada aqui que nós precisamos ter a certeza que essa caminhada está nos conduzindo para o céu. Hoje nós ouvimos muito falar, irmãos, as pessoas falarem e percebemos dúvida quanto a isto, incertezas quanto a essa caminhada, se você está no caminho certo, no destino certo. E se você está aqui, irmão, se Deus te trouxe aqui, é porque você está no caminho, no destino certo. O nosso destino é o céu, irmãos. Nós somos conhecidos como cidadãos dos céus. Então, Deus, irmãos, nessa paternidade, Ele nos revela a nossa origem, de onde nós viemos, quem somos. Ele deixa bem claro quem somos em Cristo Jesus. Talvez você fale, eu sou o Sérgio, eu sou o Antônio, eu sou o Jorge. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Eu preciso saber que eu fui aceito e amado por Deus. Amém, irmãos? De forma inconfundível. De forma plena. Eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma nova identidade. Uma identidade restaurada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.
Você é uma pessoa aceita por Deus, amado de Deus. Isso molda, irmãos, essa nova identidade em Cristo, ou a nossa paternidade divina, ela nos ajuda nas nossas decisões, nas nossas escolhas, fortalece a nossa fé, proporciona segurança, direção para a nossa vida, irmãos. E isso eu acho que é o suficiente para eu prosseguir, para eu não parar, para eu não desistir. Em meio, talvez, a momentos de dúvidas, de incertezas, eu preciso viver essa identidade inconfundível, irmãos. Eu preciso viver essa identidade restaurada. Porque o mundo vai lutar sempre contra, o mundo vai tentar sempre ofuscar o brilho, a luz. Vai sempre tentar contra você, dizendo que você não é, que você não vai, que você não pertence a Ele. Mas nós pertencemos ao Senhor, irmãos, de fato e hoje de direito. Somos filhos amados de Deus, criado em imagem e semelhança do Senhor. Essa é a nossa origem. O nosso destino é o céu, irmãos. E não pode haver dúvida contra esse destino, essa direção para a nossa vida. Uma outra característica, irmãos, de quem tem a sua identidade restaurada, é que quem tem uma identidade restaurada vive uma vida de propósito, não vive mais uma vida alheia, sem perspectivas, ou cocheando entre dois pensamentos, com duas personalidades. Quem está em Cristo, nós lemos aqui há pouco, nova criatura é. Eu não posso enxergar as coisas como eu enxergava antes, como o velho homem enxergava antes, irmãos. Eu preciso ter o olhar da fé. Eu preciso enxergar, irmãos, o mundo ao meu redor, a igreja de Jesus, a vida do meu irmão. Eu preciso enxergar essa vida com propósitos. E esse propósito, irmãos, ele nasce da essência de ser feito à imagem e semelhança de Deus. A vida que era sem direção, ela passa a ter um destino, uma direção, um propósito. Não caminhe de forma aleatória, irmãos. Não caminhe em zigue-zague, não. Existe um caminho reto. Existe um foco. Jesus é esse foco. Existe uma palavra, irmãos. E é essa palavra que prevalece. É essa palavra que está em nós. E se ela está em nós, nós somos livres, irmãos. Se ela está em nós, nós temos essa nova identidade. Amém, pastor Sérgio? Se ela está em nós, não abra mão dessa palavra. Porque ela vai criar uma identidade segura, firme. Essa palavra é a bússola, é o caminho. Ela nos mostra o caminho. Ela nos traz segurança nos dias de insegurança. Ela nos traz paz em dias de conflitos. Ela nos traz verdade diante das mentiras do mundo, dizendo que esse ano, irmãos, vai ser um ano de crise. Estou fora, irmãos. Eu tenho falado, eu não sei, Deus sabe, irmãos. Desde o finalzinho do ano passado que eu tenho falado que esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas. Sempre, né, irmãos? Sempre. Você recebe isso, irmãos? Deus tem colocado isso no meu coração.
Esse ano vai ser o melhor ano. Vou falar alguns pensamentos, que senão minha filha vai rir de mim. Mas eu tenho perspectiva, eu tenho sonhos ainda, irmãos. Eu sonho em cima dessa identidade restaurada. Meu sonho está em cima dessa identidade restaurada. Esse sonho de uma identidade restaurada precisa ser levado para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, para a vida da nossa esposa, dos esposos, dos filhos, até alcançar toda a nossa geração, irmãos. Sonhe, mas sonhe acreditando, não duvidando, irmãos. Porque o Deus que faz, Ele é, Ele tem todo o poder, irmãos. Amém? Então, irmãos, não viva uma vida em 2026 sem propósitos, sem uma meta. Coloque uma meta. Talvez você não tenha terminado 2025 como você gostaria. Eu terminei como eu gostaria, irmãos. Depois de passar por provas incontáveis, eu terminei como eu gostaria. Praticamente sem dívidas, né, irmãos? Talvez isso seja um testemunho para a vida de alguém nessa noite. Foi o ano mais difícil que eu vivi, irmãos. E como Deus se manifestou como meu provedor, como meu guia, como aquele que abre portas onde não tem portas, como Deus sustentou a nossa saúde, irmãos. Que lindo, irmãos. Que Deus lindo é esse, que Deus maravilhoso é esse, irmãos, que faz por nós mesmo não merecendo. Mesmo não merecendo, Ele faz por nós. Eu só preciso ser um dependente, pobre e miserável homem que sou, eu só preciso ser um dependente de Deus, eu só preciso que Ele tenha o governo em meio às minhas falhas, em meio às minhas imperfeições, em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas tribulações, eu só preciso que Ele seja a minha segurança. Eu só preciso que Ele seja o governante. Amém, irmãos? Porque mesmo sendo Ele o governante, não pense que nós vamos estar isentos de momentos circunstanciais. Mas eu posso dizer momentâneos, passageiros. Porque Deus, Ele é fiel, Ele não falha com aquilo que Ele promete. Ele é justo. Amém, irmãos? Ele é justo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter essa característica nessa nova identidade. Ter uma vida de propósito. Uma vida de propósito. Outra característica para nós ganharmos um pouquinho de tempo, irmãos. Terceira característica de uma vida, de uma identidade restaurada. A libertação do passado. Isso aí, para mim, irmãos, é forte demais. Porque nós ouvimos muito falar sobre situações na vida de pessoas que já se passaram e que as pessoas ainda carregam sobre elas. Então, uma das características de quem é, ou de quem tem a sua identidade restaurada, é ser livre, ser liberto do passado, que inclui traumas, culpas, abandono, traição. Irmãos, tudo isso morreu com o velho homem. Tudo isso não nos pertence mais. Em João está escrito: se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livre. Nós acabamos de mencionar aqui uma palavra que diz que aquele que está em Cristo,
Nova criatura é: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Onde que está isso, irmãos? Que palavra é essa para a nossa vida? Em Isaías 43, se não me falha a memória, verso 18, que diz assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não sabereis ou não percebeis. Eis que porei caminho no deserto, no ermo. Essa palavra é para o povo de Israel, mas é para a nossa vida também, irmãos. Não carregue mais sobre você culpas, traumas, abandono, traições. Você é livre para se tornar uma pessoa fiel. Nós somos livres para nos tornarmos pessoas fiéis. Então, irmãos, libertação da culpa. Não carregue sobre os seus ombros ou em você sentimentos que vai te levar a frustrações, a andar curvado, como se estivesse carregando um fardo pesado. Jesus já levou sobre si esse fardo, esse peso. Se você está assim nessa noite, ou se você se encontra assim nessa noite, começa a olhar para essa palavra, irmãos. Você tem uma identidade restaurada. Você tem uma paternidade. Talvez o que você vive quanto a traumas, quanto a culpas, abandono, traição, tenha vindo até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas todas essas maldições, elas foram quebradas, elas foram desfeitas. Não nos pertencem mais. Você pode dar um amém, irmãos? Não faz parte mais da nossa trajetória. Quanto a uma identidade, quando há uma identidade restaurada, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é quem cuida de mim, eu sei que Ele pode fazer novas todas as coisas. Quantos creem nisso, irmãos? Digam glória a Deus, um aleluia. Ele pode fazer novas todas as coisas. E é por isso que você está aqui, é por isso que eu estou aqui. Eu preciso crer, acreditar, de forma inconfundível, irmãos. Para Deus, para o meu Pai eterno, eu não posso pôr nenhum tipo de dúvida, de incerteza. Ele tem o poder de fazer, irmãos, de tirar aquilo que nós não conseguimos tirar de dentro de nós. Ele tem o poder de transformar, de restaurar, de fazer novas todas as coisas. Esse Deus tem esse poder, queridos. Se agarra a esse Deus. Seja dependente desse Deus. Seja liberto. Seja liberto do passado, dos traumas, das culpas, do abandono, daquilo que trouxe separações, divisões. Não olhe para as consequências passadas, olhe para o que Deus tem como projeto para a sua vida, como plano para a sua vida. Ainda que você comece do primeiro passo, dê o primeiro passo. Só basta você dar o primeiro passo e deixar o restante nas mãos do Senhor, irmãos. Que Ele vai sustentar e vai fazer todas as coisas. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, terceiro, libertação da culpa. Quarta característica de uma pessoa que tem a sua identidade restaurada. Fala sobre caráter. Caráter transformado, restaurado, irmãos.
E eu estava estudando e me veio à minha memória alguns anos atrás sobre uma ministração, se não me falha a memória, foi até do pastor Samuel da Barra. Ele ministrou sobre caráter e carisma em um concílio que nós participamos, e aquilo marcou a minha vida bastante, irmãos, porque todos nós vivemos o processo por um propósito, né, irmãos? Onde nós aprendemos, por mais que sabemos alguma coisa, nós estamos sempre aprendendo. Nós precisamos estar disponíveis o tempo todo para aprender, para ouvir a voz de Deus, irmãos. Porque no mundo, eu volto a dizer, onde estão querendo confundir a nossa mente, nós precisamos ter clareza, irmãos, da parte de Deus para a nossa vida. E o que não falta, irmãos, é a forma como Deus fala conosco, como Deus ministra para a nossa vida. E eu lembro que nesse dia ele falou sobre caráter e carisma. Carisma, irmãos, está ligado à facilidade para atrair, influência, encantar, inspirar. Eu acredito que aqui temos pessoas com carisma. Pode falar carismática? Pode, né? Pode, pastor Sérgio. Pessoa com carisma. Eu creio que aqui nós temos pessoas que têm facilidade para atrair outras pessoas, que têm facilidade de influenciar, de encantar. Nós tivemos o ano aqui da influência, irmãos, em inspirar, mas preste atenção, irmãos, o carisma, ele atrai a homens, ele atrai pessoas. Agora, caráter atrai a Deus. Caráter está ligado à honestidade, integridade, fidelidade, justiça. O caráter está ligado a isso, irmãos. O caráter de uma nova identidade. Amém, irmãos? De quem tem uma identidade restaurada. Então, se você tem isso, irmãos, quem mentia não mente mais, quem furtava não furta mais, quem falava mal do irmão ou do vizinho não fala mais, quem não perdoava, sinto em dizer, muito bem em dizer, quem não perdoava precisa ter perdão no seu caráter. Amém, irmãos? O caráter atrai a Deus. O caráter de uma identidade, de uma paternidade restaurada. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O caráter atrai a Deus. Que você possa atrair a Deus com o seu caráter. Que nessa identidade restaurada que eu tenho e que você tem, é importante, é interessante termos carisma, sermos carismáticos, andar sorrindo, né? Alegre, atrair pessoas para que elas possam olhar para nós e ver que há algo diferente em nós, existe algo diferente em nós. Elas precisam ver esse carisma e precisam ver também esse caráter transformado, restaurado da nossa identidade em Cristo. Então, irmãos, o quarto aqui fala sobre caráter restaurado. Nós temos um caráter restaurado. Quinto, posicionamento de fé.
para terminarmos essa parte. Posicionamento de fé. A fé, hoje, ela fala dentro de nós, irmãos. Outrora a fé falava por falar, né? Mas hoje a fé, ela fala dentro, ela precisa falar dentro de nós. A fé diz para você, você é curado. A fé diz para você, você é sarado ou sarada. Você recebe isso nessa noite. A fé, irmãos, ela é uma característica de quem tem a sua identidade restaurada. E essa fé, ela precisa ser uma fé inabalável, porque a fé do mundo, ela é abalável, ela é desestruturada. Mas a minha fé, ela precisa ser uma fé inabalável. Eu preciso acreditar em todo o tempo. Eu preciso crer em todo o tempo que aquilo que eu estou buscando e que está em Deus para a minha vida, irmãos, vai acontecer. Aquilo que eu estou buscando e está em Deus para a minha casa vai acontecer, irmãos. A fé fala dentro de nós, irmãos. Outrora, a nossa fé, ela era uma fé morta. Era uma fé por vista, por interesses pessoais. A fé que fala, irmãos, é a fé que precisa glorificar a Deus através do seu testemunho. Nós temos visto pessoas testemunharem de uma fé, de um testemunho, de algo que foi adquirido por meio da fé. Então a fé fala, irmãos. A fé tem voz, precisa ter voz em nós. Amém? Porque ela não é adquirida, não está direcionada de mim para você. Mas ela vem do Senhor. A essência da fé é o Senhor, irmãos. O autor da fé, que move possíveis e impossíveis. É Ele que coloca essa fé dentro de nós por meio de uma identidade restaurada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a fé que fala, ela precisa estar em nós em todo o tempo. Principalmente nos momentos onde aquilo que eu estou buscando, que eu estou esperando, está demorando para acontecer. Eu preciso permitir que ela permaneça viva dentro de mim. A sua fé não pode ser uma fé abalável. A sua fé precisa ser inabalável, assim como o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Ele não tem dúvida, nele não há sombra de variações. Ele é o autor da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que o Senhor coloque fé nesse ano de 2026, no nosso coração, em toda a nossa caminhada, diante de tudo que nós temos como projeto, como propósito, como planos para a nossa vida. Que o Senhor te condicione, que o Senhor supra, que o Senhor seja o seu provedor, o meu provedor, e que eu seja também, irmãos, o que eu tenha em todo o tempo, e mostre isso para o mundo ao meu redor. Eu tenho uma identidade restaurada. Essa identidade, ela te define, ela nos define, irmãos. Não somos nós que nos definimos, não são os pastores quem te define, não é o seu patrão, não é a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, não é o mundo que te define. Quem nos define é o Senhor, irmãos.
Dentro dessa identidade restaurada, o Senhor, Ele nos define, Ele nos dá clareza, Ele põe luz nos momentos de trevas. Ele é a nossa luz, irmãos. Ele traz clareza para que nós não venhamos entrar por atalhos ou ficar andando em zigue-zague. Não, irmãos, Ele traz luz, Ele traz algo definido que vai tirar todas as trevas, todas as escuridões desta vida, irmãos. Ele traz luz para nós nessa noite. Ele traz clareza para todos os planos, projetos, sonhos. Ele traz clareza, Ele traz fé. Amém, irmãos? Através dessa nova identidade, dessa identidade restaurada, Ele é o nosso Pai maior, irmãos. E meditando nesse Pai maior, irmãos, nós estávamos estudando e existe um livro chamado Escolha Ser Filho. O autor é o Fabiano Ribeiro. Ele é o mesmo autor de Identidade Bem Resolvida. Esse livro, irmãos, quando ele escreve esse livro, Escolha Ser Filho, logo no início ele escreve uma carta de um pai para um filho. Quantos aqui têm escolhido ser filho, irmãos? Eu tenho escolhido ser filho. Filho obediente. Não perfeito. Mas eu tenho escolhido ser filho. E esse livro ele tem por título Escolha Ser Filho. Você pode pesquisar na internet ou em uma livraria. Se alguém tem, empreste para o seu irmão. Tá, irmãos? Eu tenho lá que fala sobre paternidade, até de um pastor da nossa igreja. Paternidade Bem Resolvida também, já é um outro escritor. Mas se você quiser, irmãos, um livro que fala muito conosco. Então, esse livro, Escolha Ser Filho, ele escreve essa carta e nós trouxemos essa carta aqui para ler com os irmãos nessa noite. Essa carta, cada ponto, cada frase, ela está ligada a versículos bíblicos. Não é uma carta aleatória. Não é uma carta de um pai qualquer. Não é uma carta de um pai que não se preocupa. Não é uma carta de um pai que não quer nos deixar em falta, irmãos. É uma carta de um pai que tem zelo, que tem amor, que quer ter a nossa paternidade total, irmãos. Não uma paternidade em parte. Eu escolho ser filho, mas também escolho decidir algumas coisas como eu acho que tem que ser decidida. Não, irmãos. Quando eu aceito essa paternidade desse pai, eu preciso descansar tudo em suas mãos. Eu preciso confiar que eu vou fazer a minha parte. Amém, irmãos? Eu vou me deleitar nele. Eu vou entregar tudo para ele, mas vou fazer a minha parte. Amém? Como filho obediente. E a carta, irmãos, ela diz assim, irmãos, perdoem um pouquinho, se nós falharmos aqui por conta da vista. Que diz assim, a carta que o pai escreveu para você, meu filho ou minha filha. Você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Sei quando você se senta e quando você se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos, e até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem, e em mim você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência. Eu o conheci antes mesmo que você existisse. Escolhi você quando planejava a criação. Você não foi feito de um erro,
pois todos os seus dias estão escritos em meu livro. Foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, tenho sido mal representado a você por aqueles que não me conhecem. Sabe que não estou distante ou zangado. Sou a expressão completa do amor e o meu desejo é derramar o meu amor sobre você, porque simplesmente você é meu filho e eu sou o seu pai. Eu ofereço a você mais do que o seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque eu sou o pai perfeito. Sabe que cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu amo com amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis como a areia da praia, e sobre você eu me regozijo com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu maior tesouro, o mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e com toda a minha alma. E mais, eu tenho para você coisas grandes e maravilhosas. Filho, se você me buscar, de todo o coração me encontrará. Deleite-se em mim e eu darei a você o desejo do seu coração. Pois fui eu mesmo quem colocou esse desejo em você. Eu sou capaz de fazer mais por você do que você pode imaginar. Lembre-se sempre também que eu sou o Pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando seu coração estiver quebrantado, eu estarei perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Filho, um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nessa terra. Eu sou seu pai, eu amo você assim como amo o meu filho Jesus. Em Jesus, meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata. Ele veio para demonstrar que eu estou com você, não contra você. Também veio para dizer que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você pudesse ser reconciliado, para que você pudesse ter essa nova identidade. Sua morte foi a expressão suprema do meu amor. Por você, eu desisti de tudo que amava, para que pudesse ganhar o seu amor. Meu filho, se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim, e nada poderá separar você desse amor. Filho meu, venha para casa. Eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui e sempre serei o seu pai. A minha pergunta para você nesta noite: você quer ter essa nova identidade? Essa identidade restaurada? Filho, eu estou apenas esperando você, seu Pai Celestial. Esse texto, irmãos, ele diz tudo sobre Deus para a minha vida. Ele diz tudo sobre Deus. Como é que eu posso abrir mão do que está aqui, irmãos, que diz a meu respeito? Como é que eu posso abrir mão de um Deus que diz tanto a meu respeito? De forma inconfundível. Ele diz tudo a seu respeito. A respeito dele. Para mim e para você. Isso lança fora todo medo, irmãos. Isso lança fora toda dúvida. Isso nos limpa, irmãos. Isso nos restaura. Isso nos aproxima dele. Isso nos faz dependente dele. Isso nos leva para a sua direção. Diz tudo sobre Deus e tudo sobre mim, irmãos. Essa carta, ela é uma revelação
dentro da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando eu falei alguns instantes aqui que a minha caminhada não deve ser mais uma caminhada aleatória, eu tenho uma identidade restaurada, é porque eu tenho uma identidade restaurada. Por mais que eu tenha que caminhar por espinhos, por mais que eu tenha que enfrentar o que eu não gostaria de enfrentar, eu não vou estar sozinho. Você não vai estar sozinho, acredite nisso, irmãos. Deleite-se nele, entrega tudo a ele, confia tudo a ele. Não perca a tua bênção, não vamos perder a nossa bênção, irmãos. Por conta dos dias maus que estamos vivendo, por conta das crises de identidade que nós estamos vivenciando. Quantos casos, irmãos, de situações que têm levado as pessoas a padecerem, a sofrerem, por ouvir a voz do inimigo que diz que vocês não são livres, que vocês não pertencem a ele. Eu sou propriedade exclusiva, sacerdócio de Deus, irmãos, nação santa, povo separado. Irmãos, o que a Bíblia diz, a palavra, o que o Senhor diz a meu respeito, não deixa sombras de dúvidas. Então guarde isso no seu coração, guardemos isso no nosso coração, irmãos. Seja convicto, seja positivo. Não permita as confusões mentais. Não permita. Você tem um Deus, nós temos um Deus que trouxe clareza para a nossa vida, irmãos. Clareza para o nosso caminho. Possa ser que esse caminho esteja meio ofuscado, mas Deus dá clareza para que nós possamos passar por ele, irmãos. O caminho pode estar difícil, estreito, e vai estreitar mesmo, irmãos. Mas por mais estreito que ele fique, haverá luz, haverá clareza. Isso não quer dizer que você vai estar no caminho certo, errado não, você vai estar no caminho certo. Porque a Bíblia fala que os caminhos eles vão se estreitar, irmãos. Nós temos um Deus que é por nós. Que Ele nos ajude, irmãos, nessa nova trajetória que nós teremos esse ano. Cada oportunidade que nós teremos de ouvir, de pregar, de testemunhar, que você faça isso com convicção, de forma inconfundível. Inconfundível, sem dúvidas. Sem dúvidas. Se Deus faz ou se Deus não faz. A única coisa que eu preciso dizer é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu continuo servindo a Deus. Amém, irmãos? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. Ainda que aos meus olhos não sejam. Deus tem suas formas, os seus meios de agir. Permita a Deus entrar hoje. Eu não sei quantos aqui nessa noite, eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Eu quero chamar o pastor Zé Ricardo. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Nós vamos orar, irmãos. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para que suba. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive, irmãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo.
Quantos têm essa convicção de que você está em Cristo? Sem dúvida nenhuma. Quantos têm essa convicção? Coloque sua mão sobre o seu coração nessa noite. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Não tenha dúvida disso. O amor dele não busca condições, é incondicional. O amor de Deus. Você é um filho amado de forma incondicional, uma filha amada de forma incondicional. Deus não busca condições. Ele te ama, Ele te busca nessa noite, e dentro dessa busca, Ele só quer uma entrega para Ele. Ele só deseja uma entrega. Ele só precisa ouvir dos seus lábios assim: eis-me aqui, Senhor. Ele só precisa ouvir isso. Feche seus olhos só por um instante. Pastor, pode subir, pastor. Feche seus olhos só por um instante. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Seja sincero para o Senhor. Não tem sido fácil. Fale para Deus se tem sido difícil, se está doendo, se está fazendo você chorar. Diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero essa identidade restaurada nessa noite, Senhor. Talvez você já até tinha essa identidade em você. Talvez você já até se considerava filho desse Pai. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. E uma coisa que Ele quer restaurar nessa noite é a nossa identidade de filho amado, de filho obediente, de um filho perdoador, de um filho escolhido. Não é você que escolhe, é Ele quem te escolheu. E Ele te escolheu e te designou para que você vá e produza frutos. Não há como ter uma caminhada, uma identidade restaurada e não produzir frutos na caminhada. E não dar testemunho desse Deus que restaura. Então diga isso para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero essa identidade restaurada. Eu quero essa identidade restaurada. Eu quero assumir essa paternidade celestial de fato e de direito. Eu quero que a dúvida, o medo seja lançado fora nessa noite. Eu quero que tu traga coragem, Senhor. Coragem para que os teus filhos possam dar brados nessa noite, Senhor, de quem eles são, de onde eles vieram e para onde eles estão indo, Senhor. Senhor, que nós possamos dar brados. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós somos teus filhos. Nós sabemos quem somos. Nós acabamos de ler uma carta aqui do Senhor dizendo para nós quem somos. Para onde nós iremos, Senhor? Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas. Enquanto estivermos nessa terra, talvez sim, Senhor. Mas que em todos esses momentos o Senhor esteja conosco. O Senhor seja o nosso sustento, a nossa base. A nossa estrutura, a nossa segurança, a nossa esperança. Para esse tempo, Senhor. Muito obrigado, Senhor.